dia a todos. Rezar o livro segundo Reis, capítulo 23. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe sempre todos. Reforma do culto. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor, que todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes, leu então diante deles o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor e a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro de todo livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Elcias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos das cidades, na cidade de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo, a Será, levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale do Cedron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido as cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Convocou todos os sacerdotes das cidades de Judá. Profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaa até Bezabeia. Destruiu o lugar alto das portas, a entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por esta porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete, no vale de Ben-Hernon, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natã Meleque, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá no terraço da câmara superior de Acaz, e os que o Manassés tinha levantado nos dois átrios no templo do Senhor. Levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cedron. O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do monte da perdição. Salomão, rei de Israel, tinha-os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos sidônios, de Camons, ídolo abominável de todos os moabitas, de Melcom, ídolo abominável dos amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos, Aserás, e encheu o lugar onde com os ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele o destruiu, queimou e reduziu a cinzas.
o lugar alto incendiado, igualmente a Será. Josias, olhando todo de si, viu, torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina, mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou no altar. Esse altar foi assim profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas. E o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e predisse tudo o que fizeste do altar de Betel. Deixai-o, diz o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários, lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria, que o rei Israel tinham edificado para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia, queimou sobre esses altares os ossos humanos, depois voltou para Jerusalém. Então que nós não sejamos escravos dos ídolos, nós sejamos a mais, sejamos sempre servos do Senhor, sempre verdadeiro profeta, Cristo nosso Rei, Salvador, sempre presente em nossa vida. Que nós não sejamos esses ossos secos, sejamos fonte verdadeira do amor de Deus, verdadeira presença de Deus em nossa vida, sempre sintonizado, sempre acreditar no amor infinito, estamos para sempre nós, em nossa vida, com certeza, sem dúvida nenhuma, que nós sejamos sempre em favor da vida, em favor do bem, em favor da felicidade, da alegria eterna em Cristo nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus, Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Celebração da Páscoa. O rei deu esta ordem a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, segundo as prescrições do livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante desde a época dos juízes que tinham regido Israel durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei, tais quais figuravam no livro que o sacerdote Elcias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais antes de Josias um rei que se competisse com ele ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. E depois dele houve outros semelhantes. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés tinha irritado, o Senhor não abradou a violência e seu furor contra Judá, porque tinha dito: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que escolhi, e o templo no qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Nós possamos sempre encontrar a verdadeira paz em Cristo nosso Senhor, com certeza, sem dúvida nenhuma. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Sempre acreditar no amor infinito, esse amor que nos sustenta, nos dá força e coragem. É o Deus Todo-Poderoso, sempre presente em nossa vida, com certeza. Durante o seu reinado, o faraó Necão, rei do Egito, subiu contra o rei da Síria, na direção do Eufrates. O rei de Josias saiu-lhes ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Megido. Logo no primeiro combate, os seus servos transportaram seu cadáver no carro de Megido a Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. Então nós temos um rei verdadeiro, Cristo nosso Senhor, com certeza sempre presente em nossa vida, sempre sintonizar, se acreditar no amor infinito. Esse amor que nos sustenta, nos dá força da coragem, é o amor de Deus, fortalece e aquece sempre o nosso viver. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abital, filha de Jeremias, natural de Lebna,
fez o mal diante do Senhor, assim como tinham feito seus pais. O faraó Necão acorrentou-o em Hebra, na terra de Emate, de modo que ele não reinou mais em Jerusalém, e impôs à terra uma contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O faraó Necão estabeleceu ele assim, filho de Josias, no trono em lugar do seu pai. Josias mudou-lhe o nome para Joaquim. Quanto a Joacás, foi levado para o Egito, onde morreu. Joaquim deu ao faraó a prata e o ouro exigidos, mas para fornecer o peso estipulado, exigiu-o do povo, fixando a quantia que cada um devia pagar, e levantou essa contribuição de ouro e de prata para dar ao faraó Necão. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaias, natural de Arumas. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Palavra do Senhor, graças a Deus que nós não façamos mal para o nosso Deus, façamos sempre o bem, sempre fazer a vontade do Pai, do Criador, do nosso grande amor, sempre presente em nossa vida, sempre buscar a verdadeira força e vitória, Cristo nosso Senhor, Rei e Senhor, sempre presente com certeza ao nosso lado, sempre buscar a verdadeira felicidade, alegria eterna, alegria que nunca se acabou de estar sempre na presença do Criador, do Redentor. Nosso Deus é o Deus do impossível, sempre cuida de todos nós, sempre nos protege de todos os perigos, sempre viver sintonizado a tua palavra do Rei, do nosso Salvador, nosso Cristo, nosso Senhor, sempre presente no meio de nós, sempre que está na força verdadeira da paixão, da misericórdia infinita, Espírito Santo, fogo abrasador para queimar todo de ruim que exista, faça a terra e do mundo inteiro, glorificar o seu nome, teu nome, ter poder, sempre dar no caminho da salvação, caminho da vida eterna, sempre louvar, sempre bendizer o seu santo nome, sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós, Espírito Santo, fonte verdadeira da vitória certa, em Cristo nosso Rei e Senhor. Sempre viver sintonizado, meditando sempre a palavra do Senhor para sustentar a nossa fé, a fé em Cristo, Rei e Senhor. Sempre glorificar o seu nome, teu nome, ter poder, é o poder de fortalecer cada dia mais a nossa fé viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanham. Deus abençoe sempre todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.